Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Hoje é dia 17 de outubro, uma quarta-feira. E daqui a pouco, às 3 horas da tarde, em São Paulo, na Rua Javari, a Ferroviária entra em campo e tenta assegurar, em caráter definitivo e indiscutível, a sua passagem para a terceira fase da Copa Paulista de Futebol. O time joga em São Paulo, lá na Mooca, na capital paulista, no estádio do Juventus, o estádio da Rua Javari, enfrenta o Moleque Travesso. Aqui no primeiro turno, a Ferroviária venceu até com uma certa tranquilidade. O Juventus não faz uma boa campanha, a Ferroviária tem 9 pontos, ainda é a melhor campanha desta fase da Copa Paulista de Futebol, mas matematicamente, sempre matematicamente, nós precisamos de mais um pontinho. Já poderíamos ter obtido esse ponto, né? 3, na verdade, por ocasião do jogo contra o Olímpia. Mas foi aquela partida muito irregular, ruim da Ferroviária, o Olímpia venceu por 1-0. Hoje a torcida espera, e todos nós esperamos também, que a Ferroviária possa, apesar de alguns problemas, né, enfrentar o Juventus e conseguir obter um bom resultado lá na Rua Javari. E já voltar, então, quem sabe aí com 10 ou então 12 pontos, né? Porque já na terceira fase, vamos ter o jogo de sábado contra o São Bernardo às 3 horas na Fonte Luminosa e depois a terceira fase da Copinha, aí já no sistema mata-mata. Quanto mais pontos a Ferroviária tiver na classificação geral, melhor, aumentando as suas chances no mata-mata de fazer sempre o primeiro jogo fora e a decisão aqui na Fonte Luminosa. Mas há problemas no time da Ferroviária, inclusive com o jogador rescindindo o seu contrato com o clube. Marcos Chiochini, primeiro você hoje, um abraço e seja bem-vindo. Esses problemas de última hora aí para o técnico Vinícius Munhoz. Um abraço, Zé, um abraço, Aguinho, um abraço aos telespectadores e ouvintes dos campeões da bola. Problemaços, né, Zé? O primeiro, o João Clériston, que vinha bem, acabou levando uma pancada no jogo contra o Olímpia, fica entregue ao departamento médico, nem viajou com a delegação para São Paulo ontem. E o Matheus Cancian, com problemas familiares e problemas sérios que a gente pôde apurar, Zé, até mesmo problema psicológico, foi liberado pela diretoria para resolver a situação dele e depois voltar. A diretoria disse, vai, resolve, não tenha pressa, volte quando você estiver bem. O jogador não quis, achou melhor rescindir o seu contrato. E pessoas próximas ao Matheus disseram o seguinte, que essa saída dele do futebol, não só da Ferroviária, é por um tempo indeterminado. Então, uma situação complicada aí, que o Matheus possa alinhar aí a situação familiar e o mais rápido possível voltar ao futebol. A Ferroviária perde um grande jogador, Zé. Mas esse aí é o lado, me parece estranho da questão, né? Agora, é claro, ninguém melhor do que o jogador que está vivendo o drama aí, cujos detalhes nós não conhecemos, ignoramos, então fica difícil, até porque é uma questão pessoal, não cabe a ninguém ficar metendo o dedo na ferida e emitindo opinião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estranho o fato dele falar, não quero voltar, quero parar, e isso me soa estranho para um atleta profissional de boas qualidades técnicas como ele, não é um craque, não é um super jogador, mas é um bom jogador, que vem sendo muito útil para a Ferroviária, inclusive nessa copinha mesmo. Porque a diretoria da Ferroviária, os dirigentes que conversaram com ele, tiveram uma postura muito digna, muito coerente, inclusive. Olha, Matheus, é o seguinte, você está enfrentando esse tipo de problema, se afasta, vai cuidar da sua vida. Quando você resolver tudo isso, você volta. Olha, é o tipo de postura que só merece elogios. Sim. Só merece elogios. Tanto que a diretoria não deixou... Qualquer jogador, quer dizer, como eu digo, vamos abrir sempre e fechar um parênteses aqui. Quem que está vivendo o drama é ele, não cabe a nós aqui direcionar comportamento por um lado ou por outro. Muito pelo contrário, não temos nem esse direito e não queremos fazer isso. É apenas a análise que o jornalista tem que fazer também. Sim. No caso da diretoria da Ferroviária, o comportamento foi exemplar. Olha, você está com problemas, se afasta, vai cuidar da sua vida, quando tiver tudo resolvido, você volta.
porque fica claro, o Vaguinho, que a diretoria não quer perder o jogador. Sim. Não quer. Agora, aí é que vem o outro lado, mas eu não estou falando de maneira nenhuma em apreciação crítica, de jeito nenhum. É que me surpreendeu o fato de ele falar, não, eu não quero mais nada, quero parar. Aí é que me surpreendeu. Mas, enfim, a gente tem que respeitar e esperar que esse ponto de vista seja futuramente alterado, modificado e que, resolvidos os problemas, que é o que a gente mais deseja, ele possa voltar à Ferroviária. Na verdade, Zé, eu vejo assim, não dá para você tirar uma análise total, porque o que está sentindo o Matheus Cancian, ninguém pode imaginar, né? Então, nesse momento aí, eu acho que ele pede um afastamento, esse tempo indeterminado, esse tempo que falta aí para o final do ano, e depois ele volta, é o ganha-pão deles. Então mas aí, o Vaguinho, em janeiro voltando, ele está de volta. No fim acaba virando uma discussão, coisa que a gente não queria, mas discussão não, uma conversa, uma análise, vamos assim dizer. É que o tempo indeterminado foi dado a ele pela diretoria. Sim. Não foi isso? Sim, tanto que a diretoria não deixou nem público a situação. Claro, por ser uma situação... Qual é o tempo de contrato dele com a Ferroviária? Ele tinha um contrato até o final do ano com a Ferroviária. Esse ano aqui? Mas pelo que vinha jogando, com certeza Não, mas ele é renovado. o contrato é até quando? Até o final do ano. Então, voltando O contrato foi rescindido. Foi rescindido. Rescindido, quer dizer, ele não tem mais vínculo com a Ferroviária. Então, ou a Ferroviária procura ele no final do ano para tentar recontratá-lo para o ano que vem, ou senão ele vai buscar outro clube. Né? Não, certo. Esse tempo que ele pediu, Zé, pelos problemas que ele está passando aí, ficar ao lado da esposa. Então, é o seguinte, é o tempo desses 2 meses e pouco que falta para o final do ano. Não, Vaguinho, para a gente mudar de assunto. Eu só insisto em dizer uma coisa, longe de mim querer criticar o comportamento do jogador. Ele deve estar sabendo, ele cuida da vida dele, claro. É um atleta, me parece muito responsável. Ele deve saber o que ele está fazendo. Não cabe a nós aqui ficar opinando. Eu só digo o seguinte, que isso que você disse, essas palavras que você usou, com certeza foram as palavras oferecidas a ele pela diretoria. Matheus, fica o tempo que você quiser fora. Depois você volta. Não foi isso? Sim. Então, o que me surpreendeu, e eu não vou parar por aqui, é o seguinte, ele não ter concordado com isso. Não. Ter dito, não, eu quero parar, eu quero rescindir, quando a Ferroviária tinha dado a ele todas as condições necessárias para ele se afastar, ficar ainda ligado ao clube, mas sem jogar, sem nada, vai cuidar da sua vida. Sim. É o que todo mundo quer ouvir. Entende? É isso que eu estou dizendo. O que me estranhou foi isso. Agora, sei lá, o futuro vai esclarecer tudo isso aí, como sempre acontece. Verdade. O errado seria, por exemplo, a diretoria falar assim, não, mas a gente precisa de você não pode saber. Não, a diretoria cumpriu exatamente o seu papel de uma forma muito correta, muito digna. Não, a diretoria da Ferroviária... falou, deve ter dito para ele, o Roque Júnior, ou qualquer outra pessoa lá, qualquer dirigente, olha, se afasta, fica à vontade, quando você tiver com tudo resolvido, você volta. Esperando que ele falasse, tá ok, então tá bom, muito obrigado, eu vou me afastar e depois eu volto. E ouviram dele, não, eu quero ir embora, eu quero rescindir contrato. Rescindir um contrato faltando 2 meses? Acabava em novembro o contrato, acabava no mês que vem agora, dia 30 de novembro. Não, se você for levar pelo lado da diretoria, a diretoria agiu corretamente. Tá bom. O que você tem de destaque geral? Que hoje o assunto o Brasil foi ontem um jogo horrível, pelo amor de Deus. O Brasil ganhou. E foi falta, hein? Eu vendo o lance pela TV do Gol, me lembrou aquele jogo do Brasil, lá, falta no Miranda. Dessa vez foi ele quem fez a falta, na minha opinião, quando saiu o gol do Brasil. Contra a Suíça, né? Aquele jogo de estreia do Brasil foi mais ou menos igual. O pior é eles comem fazer a festa que eles fizeram. Não, a festa que o Brasil fez ontem, conquista de levantando Copa, aquela né? taça, é festa de uma equipe, de uma seleção que está carente de alguma coisa. Está precisando de alguma coisa. Está precisando de um carinho, viu? Porque quando você começa a conquistar vários títulos, você vai lá, pega a taça assim e tal, vai embora. Mas a festa que o Brasil fez ontem é de quem está carente, viu, Zé? Tá certo, mas o destaque de hoje é a final da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro, 21h45, jogo no Itaquerão, completamente lotado, todos os ingressos vendidos. Eu já pergunto para você, Vaguinho, se você vê algum favorito no jogo. Eu acho assim, Zé, o favoritismo dentro de campo ele está pelo time do Cruzeiro.
Ele construiu a vantagem, mínima, é claro, mas ele construiu uma vantagem, ele joga por empate. É um time, na minha opinião, muito melhor que o Corinthians. Individualmente, coletivamente, ele é melhor que o Corinthians. O Corinthians vai na base da raça, da garra, da superação, do apoio do seu torcedor. Ele não vem com essa história que torcida ganha jogo, que torcida não ganha jogo, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Quando o estádio está lotado, tudo a favor, o time perde, a torcida não ganhou o jogo. Então, a torcida não ganha jogo. A torcida faz a festa, motiva o jogador, mas não ganha jogo. Mas o Corinthians tem aí o seu lado, o torcedor, né? Esse campeonato de mata-mata, ele dá a possibilidade, às vezes, de um time inferior ganhar do time que é melhor. Então, o Corinthians está se apegando nisso, Zé. Porque time por time, o Cruzeiro... Você está deixando bem claro que o Corinthians é inferior ao Cruzeiro. Muito inferior, mas muito inferior. Se você analisar jogador por jogador, o Corinthians perde em várias posições. O Cruzeiro tem muito mais time, muito mais time. Um treinador bem mais rodado, bem mais experiente a esse tipo de decisão. Mas, claro que há a possibilidade do Corinthians vencer o jogo e ser campeão. O campeonato de mata-mata possibilita isso, né? Então é isso que o corintiano está apostando. Mas time por time, até o corintiano concorda que o Cruzeiro é melhor, né? Tá certo. O jogo vai ser 21h45, arbitragem carioca, né? É o Wagner do Nascimento Magalhães. Ele apita o jogo e vamos esperar uma boa arbitragem, sem interferência nenhuma, que apite o que for mesmo definido ali em campo e que possamos ter um bom jogo. Eu não acredito num grande jogo. Num grande jogo porque um time joga defensivamente, outro também. Então... Não sei, Wagner, eu estou imaginando que hoje possa até acontecer alguma surpresa no esquema tático do jogo, viu? Do Corinthians eu não espero muito, confesso que não. Mas do Cruzeiro, eu acho que de repente o Cruzeiro vai embora tendo a vantagem no empate, porque ganhou o primeiro jogo em casa, mas eu acho que o Cruzeiro não vai ficar lá esperando, não. Eu acho que o Cruzeiro vai não descer de uma forma afoita para o ataque, ser um time ofensivo. Isso também foge muito das características do Mano Menezes, né? que é retranqueiro também. Mas eu não sei, eu acho que o Corinthians... Porque o Corinthians também, o Wagner, ele tem que ganhar o jogo. O Corinthians tem que... Alguma coisa diferente o Corinthians tem que fazer. Porque se o Corinthians não mudar, jogar da mesma forma, jogando por uma bola, jogando por um contra-ataque, esperando o lançamento do Jadson para alguém fazer o gol, essa coisa, vai ser muito difícil. Sim. Não sei, eu acho que, de repente, a necessidade do Corinthians pode fazer com que a gente tenha um bom jogo hoje, fugindo desses padrões aí anticorintianos que você sempre usa. Não estou anticorintiano, não. Estou analisando o que é o jogo. O Cruzeiro não joga bonito. Se fosse, o Cruzeiro tem um time bom, mas não joga bonito. Isso vai do seu treinador, aquele esquema defensivo que ele sempre adotou. O Corinthians também não joga bonito, mas o Corinthians tem uma desculpa. O Corinthians não tem um time bom. O Corinthians não tem um time bom. Então ele vai na base do que tem. Bom, você concorda, hoje o Corinthians ele vai ter que adotar uma postura diferente do que vem adotando. Ele tem que partir para cima porque ele precisa ganhar o jogo. Mas eu pergunto a você o seguinte, quantos títulos, recentemente falando, o Corinthians conquistou sem ser o melhor time? Eu não sei, Zé. Por exemplo, teve algumas conquistas que o Corinthians poderia ser inferior, mas ultimamente, quando o Corinthians ganhou, ele era o melhor time. Ele era o melhor time. Por exemplo, a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras tinha o melhor elenco, mas não tinha o melhor time que o Corinthians, não. Naquela presença do Roger como técnico, o Palmeiras não tinha um time. O Palmeiras era um bolo de jogador correndo atrás da bola. O Corinthians era um time organizado. O Corinthians tinha talentos. O Corinthians tinha o Rodriguinho. O Corinthians tinha jogadores ali para fazer uma diferença dentro de campo. Hoje o Corinthians não tem mais esses jogadores. Hoje, numa disputa Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras é amplamente favorito, porque hoje o Palmeiras tem um time, tem um técnico e é um time organizado. E na comparação com o Cruzeiro, na minha opinião, é muito superior ao Corinthians. Mas, claro, como eu disse, num campeonato de mata-mata possibilita você, às vezes, o time inferior superar o melhor time. É nisso que o torcedor do Corinthians se apega, né, Zé? Bom, você vê favoritismo no jogo? Eu vejo o Cruzeiro. Marquinhos, você vê favoritismo no jogo? Eu acho que não, Zé. Jogo equilibrado. Acredito que o Corinthians vence e a decisão vai para os pênaltis hoje lá no estádio do Itaquerão. Explica direitinho essa questão de placar, hein? Qualquer placar que o Corinthians vença por diferença de um gol, leva a decisão para os pênaltis. 1-0, 2-1, 3-2. 3-2, 4-3, não há mais o gol qualificado, o gol fora de casa. Então, por exemplo, até o ano passado o regulamento era o seguinte, se o Cruzeiro fizesse um gol,
o Corinthians teria que fazer 3 hoje, mas isso não acontece mais. Se o Cruzeiro fizer o Corinthians virar e vencer por 2-1, decisão por os pênaltis. O Cruzeiro joga pelo empate para levantar o 6º título. O Cruzeiro busca o hexacampeonato e o Corinthians busca o tetracampeonato. O Corinthians tem 3 títulos. Agora, uma coisa me parece definida, né? Público total lá no Itaquerão, em São Paulo, né? Ah, total, Zé. Aliás, os ingressos já estão esgotados há vários dias, né? Ontem a torcida do Corinthians lotou o treinamento, aquele treinamento que o Corinthians tem por costume fazer a véspera de um grande jogo. Abriu os portões lá para a torcida corintiana. Aliás, um dia antes foi trocado o ingresso de alimento. A torcida do Corinthians compareceu em massa ontem. A torcida do Cruzeiro foi em massa ao aeroporto, no embarque do Cruzeiro aqui para São Paulo. Então a expectativa é expectativa não. Com certeza teremos casa cheia hoje lá na Arena Corinthians para esse jogo que decide a Copa do Brasil de 2018. Muito bem. Lembrando que a partir das 8 horas da noite na Cultura M teremos o futebol das quartas-feiras na Rádio da Cidade e às 21h45, direto do Itaquerão, a transmissão com o comando do Éder Luiz e toda a equipe da Rádio Transamérica e dos Campeões da Bola, todas as emoções da grande decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro, 21h45 o jogo. A nossa abertura de jornada será às 8 horas da noite. Agora, um recado é que a gente lamenta muito, mas temos que prestar essa informação aos nossos telespectadores, que são torcedores da Ferroviária também. A Ferroviária joga hoje em São Paulo, 3 da tarde, não vai haver transmissão pelos Campeões da Bola, hoje não tem jeito. Nem pela Rádio Cultura M, nem pelo Facebook, hoje não tem jeito, né, Marquinhos? Hoje não tem todas as ferramentas, todas elas foram enterradas, sepultadas, e a gente, infelizmente, não tem como fazer o jogo. Lamentável. Sem condições, hoje vamos ter que até acompanhar pelos outros companheiros de imprensa para ter informações sobre o jogo, para informar à tarde. E, na verdade, às 18h05, no Balanço Geral da Rádio Cultura M, você vai ter todas as informações do jogo. Amanhã, na Janela Esportiva, teremos imagens do jogo, gols, se houver. Esperamos que sejam gols da Ferroviária, cobertura total. Mas pelo rádio, hoje à tarde, infelizmente, não tem jeito. Bem, Vaguinho, o que você tem mais aí daquilo que a gente poderia chamar de central informativa, Wagner Bellini? Tem a Copa do Brasil, não. Campeonato Brasileiro... Não, tem Copa do Brasil, né? Tem o Corinthians e o Cruzeiro, né? Já falamos aqui. Mas o Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos a abertura da 32ª rodada, a reta final do campeonato. O Coritiba tropeçou em casa e praticamente dá adeus a qualquer possibilidade de acesso. 1-1 diante do CSA, que conseguiu um ponto importantíssimo. É o 4º colocado do campeonato e vai seguindo aí para, quem sabe, subir. A última vez que o CSA disputou a elite do futebol brasileiro foi em 1985, Zé. Faz tempo, hein? E tivemos lá em Pelotas ontem a grande virada do Atlético de Goiás, na estreia do Wagner Lopes. Ele não ficou no banco, mas ele fez a estreia ontem e o Atlético de Goiás de virada bateu o Brasil de Pelotas 2-1, vai a 48 pontos, fica 3 pontinhos do CSA, que é o 4º colocado. Zé, e no jogo Coritiba e CSA, eu fiquei analisando o futebol do Walter. O Walter, aquele atacante, né, cheio de problemas, ele tá gordo de uma forma, Zé. Ele tá gordo. E ele foi levado pela maca, né? Ele estava sentado na maca, ele falou para os maqueiros, segura firme aí, se derrubar eu vou pagar o maior mico aqui, né? Zé, mas ele é um jogador, o Walter tinha que colocar a cabeça no lugar. Se ele fizesse um esforço para emagrecer um pouco, ele joga em qualquer time grande do futebol brasileiro. Ele é diferenciado. Quando ele toca na bola, ele pegou um sem pulo numa cobrança de escanteio. O goleiro Wilson do Coritiba, que é um grande goleiro, fez uma grande defesa, mas só de quem sabe, Zé. Quem sabe jogar bola. O Walter, olha, ele tinha que colocar na cabeça, vou emagrecer, vou entrar... Mas já se tentou em várias ocasiões, né? Infelizmente isso não pode, porque é um talento, ele sabe muito de bola, Zé. Agora, a piada com relação ao Walter é o seguinte, é que ele está tão gordo que ele não corre, ele rola, né? É verdade. Infelizmente é isso, né? É verdade, um bom jogador. Mas ele é habilidoso, ele tem um domínio de bola. O zagueiro é difícil marcar ele, não pelo peso dele. Ele é muito imprevisível. Exatamente, né? Ele é diferenciado. Se o Walter colocasse um pouquinho a cabeça no lugar para emagrecer, ele joga em qualquer time grande do futebol brasileiro. Ok, vamos então para o intervalo aqui na nossa Janela Esportiva de hoje, pela TV Cultura Paulista. E daqui a pouco a gente volta, temos destaques do esporte amador. Daqui a pouquinho, hoje é quarta-feira, né? Tem um suco pratos aqui, o melhor suco do mundo. A Carol já está
providenciando para a gente. Suco Prats é da fruta para o copo. Suco Prats é o melhor suco do mundo. Conosco aqui um grande abraço ao Arroio e todo o timaço Suco Prats, assinando ao lado da Lubrifique e da rede Droga Vem, a liderança dos campeões da bola na nossa janela esportiva. Lembrando que na próxima terça-feira, às 11 horas da noite, 11 horas da manhã, aqui na janela esportiva, estaremos fazendo então, apresentando, colocando no ar, dentro do espaço da janela, o primeiro programa Campeões da Bola Memórias. Bazzani, uma lenda na ferroviária, parte 1. E a gente publicamente quer agradecer ao Alexandre da Borsari Imóveis, ao Arthur e ao Nenê do Nenê Escapamentos, ao Diego, a Lilian, todo o pessoal do Nenê Escapamentos e Pneus, ao Autoposto Vila Sol do Manuel, da Regina e do Edson. São as 3 assinaturas importantíssimas que temos dentro do programa, desse documentário que tem só um objetivo: resgatar a história, a memória do esporte de Araraquara. E começamos com Bazzani, parte 1, na próxima terça-feira, 11 horas da manhã. Agora sim, o intervalo e a gente volta em seguida. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Autoposto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade, sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Autoposto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Essa semana conversaremos sobre uma terapia inovadora, a constelação familiar, com a psicóloga Thaisa Borges. Também teremos o quadro Mitos e Verdades sobre cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini e aquela super receitinha saudável, funcional, com a nossa NutriChef Carla Pires. Espero todos vocês. Informação útil de qualidade você encontra aqui com a gente. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30, na TV Cultura Paulista. Estamos de volta com a nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Reprise das 16h45 às 17h45. Voltaremos ao horário normal quando terminar também o horário gratuito político eleitoral que vai, se não me falha a memória, até o dia 26 desse mês. Aí voltaremos às 8h15 da noite. Mas por enquanto estamos com reprise à tarde aqui na grade de programação dos campeões da bola na TV Cultura Paulista. Bem, ontem no Ginásio de Esportes Castelo Branco houve jogo de basquete masculino
do Sub-19 da ABA pelo Campeonato Paulista, recebendo o Paulistano, e a gente já sabia, Marcos Chiocchini, que ia ser um jogo muito difícil para a equipe de Araraquara. O Paulistano tem uma base muito boa. A prova disso são os títulos, né, do Paulistano na equipe adulta, a equipe principal, que tem muitos jovens, por sinal, tanto no NBB como no Campeonato Paulista. E ontem a garotada da ABA lutou muito, mas na verdade o resultado foi tranquilo para o time de São Paulo. Isso mesmo, 85-53 ontem no Gigantão. Uma vitória tranquila, o time do Paulistano já abriu 10 pontos logo no primeiro quarto e foi administrando o resultado. Temos imagens aí do jogo realizado ontem no Gigantão. Os meninos mostraram muita luta, mas é difícil, né? Dá para ver pela imagem aí, ó. Não tinha um do nosso time que se equiparava à altura dos meninos do Paulistano. Principalmente o camisa 20 de Kembe, ele é titular hoje do Paulistano no NBB. Tem apenas 18 anos, é titular da equipe adulta, já era com o Gustavinho, agora é com o Regis Marrelli. E dos 5 titulares do Paulistano que começaram o jogo ontem, os 5 jogam e rodam a equipe adulta nos jogos do NBB e jogaram o Campeonato Paulista. Mas os meninos, como eu disse, mostraram bastante luta, bastante determinação. Não é um jogo para vencer, claro que se vencer é ótimo, é uma vitória que vai ser comemorada e vai ser uma diferença lá na frente. A ABA não tem que vencer Paulistano, não tem que vencer Franca, tem que vencer os times do nível dela para seguir na luta pelo campeonato. E é o que tem que fazer nos 2 próximos jogos. Terça-feira agora, às 7 horas da noite no Gigantão contra Jundiaí, e na outra semana, daqui 2 semanas, contra Campinas, fecha o primeiro turno, fecha a primeira fase. Precisa vencer esses 2 jogos para chegar aí aos playoffs. Hoje o time é o 6º colocado, estaria classificado, mas para estar numa situação mais tranquila aí no playoff, até mesmo para fugir de alguns cruzamentos, vencendo Jundiaí e também Campinas, a equipe pode terminar em uma 5ª colocação e fugir de Pinheiros e Paulistano, que hoje são os primeiro e segundo colocados do Paulista Sub-19. Porque se for para o playoff enfrentando essas equipes, não tem chance, a verdade é essa. Mas é um trabalho que a gente tem que elogiar, porque disputa-se um campeonato oficial. É uma luta árdua da ABA, né, e da própria Fundesporte para que o basquete masculino seja mantido. E assim tem que ser, né? Devagarinho, vai ajeitando aqui. O que não pode, o que precisa ser evitado, é reformular o time todo, né? Porque aí você começa de novo do zero, sempre é muito problemático. Mas a gente tem que ressaltar o esforço aí dos dirigentes da ABA, que continuam trabalhando para que o nosso basquete masculino tenha também possibilidades, a exemplo do que está acontecendo com o basquete feminino do SESI Araraquara, que faz uma ótima campanha no Campeonato Paulista de Especial, mas já com uma estrutura diferente, né? Só com a assinatura do SESI, por exemplo, já ajuda muito, né? Então, as 2 modalidades vão cumprindo aí o seu papel. O feminino com muito mais possibilidades, mais chances, e o masculino no Sub-19 cumprindo também a sua missão de revelar talentos, de aproveitar garotos que vêm do projeto Sonhando Alto. É todo um trabalho que, na verdade, leva muito tempo. A gente fala sempre do Paulistano, mas isso também no Paulistano, mesmo com todos os recursos financeiros que o Paulistano tem, né, é um clube de classe média alta em São Paulo. Também se levou muito tempo para o Paulistano chegar ao estágio que hoje desfruta de ter um juvenil sensacional e uma equipe adulta fora do comum. Sim, quantas vezes a gente foi lá, né, Zé, fazer jogos lá, o Uniara ganhava com facilidade lá dentro do Paulistano, o próprio juvenil da Uniara passava o caminhão em cima do time do Paulistano da base, e agora o time do Paulistano foi crescendo e hoje tem uma grande estrutura, tem patrocínios fortes por trás, e fora o clube, né, que tem um grande investimento aí, uma classe, como se disse, média alta, e o time do Paulistano vem conquistando títulos na base nos últimos anos e com certeza esse ano deve brigar pelo título novamente. E ainda falando de basquetebol masculino, sábado, 10 da manhã lá no Gigantão, teremos Liga Regional Revelar de basquetebol na categoria Sub-17. A equipe Sub-17 da ABA, que é a vice-líder do campeonato, enfrenta a equipe de Rio Preto, um confronto importante aí, líder e vice-líder se enfrentando sábado, 10 da manhã lá no Gigantão pela Liga Regional Revelar de basquetebol masculino. Muito bem, ainda falando de basquete, saltando agora para o feminino, tem jogo importante, né? Nessa boa campanha, excelente campanha do time, que até agora só perdeu uma vez no campeonato. Só perdeu uma vez, e para esse adversário que vem depois de amanhã aqui no Gigantão, Santo André, jogo marcado para as 8 horas da noite no Gigantão. O jogo estava marcado para 7, foi transferido para as 8 horas da noite, a pedido da própria federação, para a transmissão da TV Federação. Então, 8 horas da noite, sexta-feira, no Gigantão, SESI Araraquara e Santo André. Se a equipe do SESI vencer, igual a campanha do time de Santo André, eu precisaria aí de uma vitória, Zé, por
que é uma vantagem de acima de 15 pontos, porque a derrota lá em Santo André foi para 15 pontos. E foi no primeiro jogo. Foi no primeiro jogo, foi 60-45. Para assumir a liderança, o time precisa vencer por 16 pontos, um ponto a mais para passar Santo André, mas ganhando igualaria a campanha aí contra a equipe de Santo André. A gente pode até se atrever a dizer, Marquinhos, que vai ser o grande jogo, né? Vai ser o grande jogo. Santo André tem também uma equipe muito forte, já desde há muito tempo o basquete masculino e o basquete feminino em Santo André, essas duas, né? É a mesma modalidade das duas categorias, muito praticado o basquete lá no Grande ABC, vai ser a grande partida, o grande desafio das meninas de Araraquara. E um grande jogo do time, Zé, não desmerecendo o jogo contra Campinas, também é uma grande equipe, mas o nível de Santo André eu acho que está um pouco mais acima do time de Campinas, um grande jogo para quem compareceu ao Gigantão na sexta-feira, 8 horas da noite. Muito bem, Vaguinho, você que adora a Fórmula 1, no domingo a gente pode até comemorar o título do Lewis Hamilton, né? Eu que torço pro Sebastian Vettel, não vou comemorar não, viu, Zé? Mas... Por que você sempre torce pro cara errado, Vaguinho? Não, tô brincando. É um grande piloto o Sebastian Vettel, né? Mas o melhor piloto do mundo, disparadamente, é o Lewis Hamilton. Não, eu tenho que reconhecer que é verdade, Zé. O Lewis Hamilton está acima do Sebastian Vettel na atualidade. Mas podemos ter o campeonato definido no próximo domingo, GP dos Estados Unidos, no período da tarde, hein, Zé? 4? Lá é assim mesmo, né? Exato. Lá no Canadá, né? Então teremos essa etapa do Mundial, depois dela mais 3, mas essa daí eu acho que o Lewis Hamilton sacramenta o título. Agora, é interessante, nesse início de semana foi divulgado o calendário oficial da temporada do ano que vem, sem mudanças, né? O GP do Brasil está garantido, inclusive, e sem, assim, muitas notícias esparafatosas, notícias sensacionais, digo. Mas houve uma declaração do chefão lá da Mercedes que provocou hilariedade, né? Porque ele disse o seguinte: olha, aquele negócio que eu fiz de apertar o botãozinho vermelho lá naquela corrida em que foi sugerido, entre aspas, para não falar a ordem, ao Valtteri Bottas, que deixasse o Hamilton passar, e ainda nós tínhamos 23 voltas ainda para o final da prova, né? Aquilo não vai acontecer mais, né? Eu não vou mais fazer aquilo. Aí todo mundo imaginou que ele estivesse assumindo um compromisso público, né? Aí ele falou: não, eu não vou fazer isso, mas se a equipe quiser fazer, pode fazer. Tirando impressionante. Se você ouve isso e vê isso de um brasileiro, você leva na base da piada. Mas quando é um alemão que fala isso, olha, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, o Bottas pode ficar tranquilo. Agora, eu não vou fazer, mas se precisar, a equipe vai fazer. Zé, mais ou menos eu não aperto o botão, mas alguém vai apertar. Olha, eu não vou fazer mais isso, prometo, mas eu vou deixar a cargo do Marquinho para fazer isso, tá? O Vaguinho não vai mais torcer contra o Corinthians. Impressionante. Ah, meu Deus, foi só gargalhada, né? Porque que isso. Não tem como ser diferente. Ele tirou a responsabilidade dele. Eu não faço, mas alguém vai fazer, né? Bem, o futsal masculino da Uniara Fundo Esporte joga contra a Intel. Será neste sábado, 8 horas da noite. A equipe tenta a primeira vitória e vai jogar em casa com o apoio da torcida. A Intel é muito forte, É um clássico da Liga Paulista de Futsal nesse sábado à noite no Gigantão. Isso mesmo. Como o Renê disse ontem aqui, Zé, ele tem o estilo de jogo já programado, vai para esse mesmo estilo, apesar de correr o risco de tomar uma goleada. Ele falou: é melhor às vezes você tomar uma goleada do que um jogo equilibrado e perder no final. Sabe que deu para sentir? O estilo do time do Renê, a gente já viu nos jogos que nós fizemos com o Elter e também com o Marcelo, é o estilo do Audax, viu, Zé? Ele joga aberto e vai para cima. Se acontecer de tomar uma goleada, vai tomar, se acontecer também de fazer um bom resultado, vai fazer. A gente espera que aconteça um bom resultado no sábado. E é legal, viu, Zé? Porque no sábado, 3 da tarde, tem a Ferroviária contra o São Bernardo. O jogo vai acabar lá para 5 horas. Dá para o pessoal ir para casa, jantar tranquilo, voltar para o Gigantão e prestigiar um grande jogo aí de futsal pela Liga Paulista, pela Copa Paulista de Futsal. E vamos esperar, né? O Renê tocou nesse assunto e serve também para as outras modalidades esportivas, né? Porque, olha, nós falamos aqui nesse bloco do basquete masculino, do basquete feminino, falamos aqui do futsal, né? E tem tantas outras modalidades aí, handebol e tudo. Futsal feminino. Futsal feminino. Agora, precisa ter público, né? Até porque não há cobrança de ingresso, o que eu, de certa forma, acho que é meio complicado. Em todo caso, a gente sempre respeita a decisão de quem administra, de quem orienta o nosso futsal no caso. Agora, precisa de público, né, Vaguinho? Um ginásio como o Castelo Branco, que é lindo, é um ginásio muito bonito, é um dos mais bonitos do interior do Brasil.
Então não adianta a gente ficar aqui falando que Araraquara tem uma infraestrutura esportiva muito legal, e tem, de fato, tem, invejável. Muitas cidades com muito mais população, né, com muito mais recursos econômicos que Araraquara, muito maiores em todos os sentidos, não tem 20, 30, 40, 50% para ser bonzinho, de prática esportiva como tem Araraquara, com equipes disputando campeonatos tão especiais, tão importantes. Agora, a presença do torcedor no ginásio, ou no campo de futebol, no caso, é tudo isso que movimenta, é tudo que necessita. Sem público, nada funciona, nada vai para frente e o desânimo acaba batendo. Então, o apelo nosso aqui, porque nós estamos convidando você a ir assistir um jogo num ginásio que te oferece todo o conforto, que tem uma posição, uma localização praticamente no centro da cidade. Um estádio de futebol que é o mais bonito do interior do Brasil. Então, essas nossas equipes que se utilizam dessa infraestrutura que é muito boa e invejável, como eu disse, essas equipes precisam ter, dentro da quadra ou dentro do campo, o calor da torcida, que é fundamental. Aliás, você tocou no assunto de várias modalidades que faltam público, né, Zé? E eu me volto para a Ferroviária. A Ferroviária, quando estava na Série A3, Série A2 do Campeonato Paulista, o público era maior do que na Série A1. Eu nunca vi um negócio desse. O torcedor cobrando tanto para a Ferroviária subir, e quando sobe o torcedor parece que se afasta. Isso tem acontecido nas modalidades de quadra, né, Zé? Então, que o público comece a comparecer em maior número, porque daqui a um pouco o desânimo bate, muda para outra cidade, aí o pessoal vai começar a criticar. Mudou para outra cidade, porque não sei o quê, sei que lá, mas quando tinha nós aqui, precisamos não tinha o valor que devido, né, Zé? Nós precisamos ter torcedor de jogo. E não torcedor de resultado. Sim, e outra, vou voltar a outra... Tem muito, 90% é torcedor de resultado. E duas outras modalidades que eu vou... Uma, continuar com o Vaguinho, futebol feminino. Sim. Chegou até a semifinal. A gente viu aquele público aí no Zé me perguntou aquele dia. Na semifinal foi o pior público da Ferroviária no Campeonato Brasileiro. O time na semifinal de Campeonato Brasileiro de futebol. O pior público com portões abertos. Aí não é desculpa do time. O time chegou, vai perder, mas a torcida não foi apoiar também. E outra modalidade, o time do Eduardo Zamboni, Zé. Está fazendo uma linda APV aí, que é a base de um campeonato similar ao Campeonato Paulista. Você vai no ginásio, são 10, 15, 20 pessoas, se não são os familiares presentes no ginásio. Quer dizer, equipes a gente tem. O esporte de Araraquara é diferenciado de muitas cidades até grandes, como o Zé já disse bem aqui. Só que a população não apoia. Nós precisamos achar um caminho, né, e uma solução para isso aí, né? Promover os eventos, enfim, achar um caminho para que tantas modalidades, disputando de uma forma tão bela, tão bonita as competições oficiais, regionais e estaduais, essas equipes necessitam do nosso amparo, né, do nosso apoio. Parece que a equipe que tem assim, um apoio maior é o basquete feminino, né, que tem, mas ainda é um público longe da importância de um campeonato, da forma como está sendo disputado. Mas nós estamos aqui não só para abordar o problema, mas também nos colocamos à disposição das equipes numa tentativa de solução para isso aí. Zé, falando aí no esporte amador, uma notícia triste que a gente recebeu aqui, a gente já tinha essa notícia, né, do time do Lages Futsal lá de Santa Catarina, que disputa a Liga B, né, a Liga Futsal B. O Dieguinho, de 25 anos, sofreu um acidente há 2 semanas atrás e bateu a cabeça durante o treinamento. E agora pela manhã lá no Hospital de Lages, Santa Catarina, veio a falecer. 25 anos, um atleta que acabou se acidentando no treinamento e hoje pela manhã veio a falecer lá em Lages. Uma fatalidade, né? Coisa terrível. Bem, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. E a Ferroviária, desde ontem, está em São Paulo, daqui a pouquinho entra em campo e enfrenta o Juventus. O jogo será às 3 horas da tarde na Rua Javari, um instante só e a gente já volta. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM.
Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do Estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. Vamos falar então da Ferroviária, que daqui a pouco enfrenta o Juventus. O jogo será às 3 horas da tarde na Rua Javari, em São Paulo. Segunda rodada do retorno dessa segunda fase da Copa Paulista de Futebol. O Juventus que veio de uma derrota para o São Bernardo, né, Vaguinho? E a Ferroviária que vem de uma derrota para o Olímpia. A melhor campanha nesta fase ainda é da Ferroviária, mas hoje, Vaguinho, estamos esperando aí um resultado positivo, um melhor futebol do time, apesar desses problemas de última hora aí com relação à escalação da equipe pelo técnico Vinícius Munhoz. Isso mesmo, Zé. A esperança de um futebol melhor da Ferroviária do que o apresentado sábado e que o time saia da Rua Javari classificado para jogar tranquilo no sábado diante do São Bernardo aqui. São Bernardo que venceu o Juventus 3-0 de forma incontestável no último final de semana. O Juventus joga as suas últimas esperanças no jogo de hoje. Mesmo vencendo, a situação do Juventus fica complicada. Mas ele precisa dessa vitória. Senão, ele já morre hoje mesmo e não garante, fica eliminado do campeonato. Então, as últimas esperanças do Juventus, hoje diante da Ferroviária. Ok, o que você pode falar do time da Ferroviária que desde ontem está em São Paulo? Ferroviária desde ontem lá na capital paulista, concentrada em um dos hotéis lá da capital. Técnico Vinícius Munhoz, com essas perdas aí, deve ter a entrada de Fábio Souza no meio de campo, né, como volante no lugar de João Clériston, e de Matheus Canciani, que se desligou do elenco, e o João Clériston entrega ao departamento médico. No meio de campo, Léo Arthur deve voltar, mas também tem a possibilidade do Pedro do Rio ter mais uma oportunidade aí pelo técnico Vinícius Munhoz. E no ataque, Zé, poderemos ter outra novidade, Jorge Eduardo no lugar de Felipe Ferreira, Gabriel Leite no gol, Vinícius do lado direito e Arthur do lado esquerdo, Elton e Gualberto na zaga, Fábio Souza, Igor Meritão e Léo Arthur ou Pedro do Rio, Tom Caio Mancha e Jorge Eduardo, o comando de ataque da Ferroviária, que tenta daqui a pouco a vitória lá na Rua Javari. Você vê a Ferroviária como favorita, Wagner, ou um jogo equilibrado? Não, eu vejo a Ferroviária favorita, Zé. A Ferroviária tem mais time que o Juventus, tem uma melhor campanha que o Juventus, mas tem que colocar isso em campo, né? Então a gente espera que seja um futebol diferente do que foi sábado, mas do mesma proporção do primeiro turno e principalmente do jogo contra o Olímpia.
Exigir aquele segundo tempo diante do Olímpia, não sei se isso pode acontecer novamente, que aquele segundo tempo foi muito bom da Ferroviária, mas um futebol parecido com aquilo. E se isso acontecer, a Ferroviária tem grandes chances de sair da Rua Javari com um resultado positivo, uma vitória. Nós temos rodada cheia da Copinha? Completas, 8 jogos, 7 serão realizados às 3 da tarde, né? E dentre eles o jogo aí, São Bernardo e Olímpia lá no ABC também, jogo que interessa muito ao time do ABC, o Olímpia. O Olímpia tem 7 pontos, o São Bernardo tem 4, se vencer, cola junto com o time de Olímpia. Ok, nós temos o técnico da Ferroviária, Vinícius Munhoz, ele participa conosco aqui do bloco da Ferroviária, dentro da janela esportiva da TV Cultura Paulista. Vamos ficar atentos aí às declarações do técnico da Ferroviária, falando do jogo de daqui a pouco, 3 da tarde em São Paulo, contra o Moleque Travesso. Mais um compromisso difícil agora, né, Vinícius? Já tem que pensar também no Juventus, um campo compacto, um campo pequeno. E a Ferroviária se preparar já para, quem sabe, matematicamente se qualificar, quem sabe, quarta-feira lá em São Paulo. Ainda tem a rodada por acontecer, né? O Juventus enfrenta ainda o São Bernardo, nós estamos atentos à rodada para colher informações, perceber possíveis mudanças que o Juventus possa ter feito em relação ao jogo aqui da Fonte, né? A gente está atento a isso a partir de amanhã, virar a página do Olímpia, concentrar forças, porque a Ferroviária é muito forte fora de casa, né? E eu vejo muita condição para a nossa equipe ir lá em São Paulo e conseguir o resultado positivo, embora a gente respeite muito o Juventus também, que é uma equipe que foi muito bem na primeira fase da competição, né? Vem fazendo confrontos de equilíbrio com seus adversários nessa fase, mas eu vejo a Ferroviária com plenas condições de já reverter essa derrota jogando lá em São Paulo. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Obrigado, boa noite. Muito bem. O técnico falando dessa expectativa, e quando ele deu a entrevista, ele ainda não tinha uma palavra final sobre o aproveitamento do João Clérison e nem sabia aí do Matheus Cancian, que iria, por acabar, chegando à conclusão de que iria rescindir o seu contrato com a Ferroviária. Mas a Ferroviária tem, o Vinícius tem à disposição dele alguns jogadores, e o Fábio Souza é um deles, né? Sim, para que, na verdade, ele tenha todas as condições de montar um bom time da Ferroviária. O que importa é ganhar o jogo, o que importa é voltar com um bom resultado. Porque se perde hoje, nossa mãe do céu, vai virar um rolo de novo, né? Não ganhou um jogo no retorno, vai começar toda aquela história lamentável de novo, não quero passar por isso. Eu não quero, não, a torcida não quer. Pois é, temos relacionados aqui para o jogo de hoje os goleiros Gabriel Leite e Guilherme, os zagueiros Elton, Gualberto e o Ranielli, né? O Elton, Gualberto e o Ranielli, o Arthur, o Marcos Ítalo e o Vinícius, os laterais, os meio-campistas, o Igor Meritão, Fábio Souza, o Léo Arthur, Felipe Matheus e o Pedro do Rio, e os atacantes Caio Mancha, Felipe Ferreira, Jorge Eduardo, Michael e Tom. Tá certo. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, né? A Ferroviária tá bem servida ali no primeiro volante, né? Só que, olha só, de 3 opções, porque o titular era o Matheus Cancian, o reserva dele, o João Clérison. E agora o terceiro reserva, o Fábio Souza. De repente, o terceiro que vai, né? O técnico perdeu o titular, que rescindiu o contrato, e o substituto machucado. Então, é a terceira opção que vai para o meio de campo hoje, mas o Fábio Souza é um bom jogador e com certeza vai fazer um bom papel ali. Bem, vocês têm informações do Juventus, né, que joga aí uma parada praticamente decisiva, né? O Juventus não tem nenhuma vitória nessa segunda fase, 2 pontos ganhos, 2 empates, precisa dessa vitória, como eu disse. O Juventus joga as suas últimas esperanças hoje, um resultado negativo, e esse passa por empate, tira o Juventus de qualquer possibilidade de conquista de vaga. Mesmo vencendo, a situação do Juventus não será boa para a última rodada. Então, as últimas esperanças do moleque Travesso, né, nessa rodada da Copa Paulista, no jogo diante da Ferroviária. Mas o time não vem bem, não. Vem tropeçando dentro de casa, e a Ferroviária tem tudo para tirar proveito também dessa fase que não tão boa que passa o moleque Travesso. Tá certo. E lembrando que no grupo da Ferroviária, o primeiro melhor time é a Ferroviária e o segundo é o Olímpia. Olímpia, a Ferroviária tem 9. São Bernardo ainda tem chance. Tem, porque é o adversário direto dele hoje, isso, né? Exatamente. Se ele vence, ele vai a 7 também, empata com o Olímpia. Aí vai decidir no saldo de gols. E aquela goleada da Ferroviária lá é usada como arma para o time do São Bernardo, porque o saldo de gols do Olímpia
né, deu uma queda. Balançou. Com 4 gols de diferença. Então, São Bernardo também joga as suas últimas esperanças hoje para aí sim, no último jogo diante da Ferroviária, buscar um resultado positivo. É difícil para o time do São Bernardo? Mas o adversário direto dele é hoje. Tá certo. E o jogo Ferroviário de São Bernardo vai ser sábado, toda a rodada da Copa Paulista, no sábado, às 3 horas da tarde. Isso. Até um tempo atrás, a Federação Paulista colocava a última rodada toda a rodada no domingo, né? 10 da manhã. Agora passou para o sábado, será às 3 da tarde, todos os jogos. Muito bem. Vamos então aos destaques finais do programa de hoje. Eu começo com o repórter Marcos Kiuquini. Destaque final para a Ferroviária, que busca um ponto hoje para matematicamente voltar de São Paulo classificada e fazer um jogo aí para garantir a primeira colocação e a melhor campanha da fase geral da Copa Paulista para a fase de mata-mata. O Roque Júnior tá hoje na federação? Não, ele está com a delegação e deve ter reunião em São Paulo amanhã. Deve ter reunião em São Paulo amanhã. E lembrando... Mas na federação? Não, reunião em São Paulo. Ah, sim. O dia 23 é a reunião na federação, todos os clubes com a federação, o Conselho Arbitral, semana que vem. Semana que vem. É a reunião do Potinho. Reunião do Potinho. Reunião do Potinho, Zé. E vem aí na terceira fase, o Wagner está falando com o horário às 3 da tarde, na terceira fase, no primeiro mata-mata ainda não, mas a partir do segundo mata-mata, os jogos que acontecerem às 3 da tarde hoje já me viram, né? Para as 4, porque entra o horário de verão dia 4 de novembro. Ah, sim, o horário de verão? Nem fala nisso. Todo mundo saudoso do horário de verão. Pelo amor de Deus. Eu não estou, não. Eu gosto. Eu detesto esse horário. Eu adoro. De verão. Bom, como sempre o conflito existe aqui, né? Entre israelenses e palestinos, e não tem acordo. O Japa gosta. Morri! Meu Deus do céu. Vaguinho, destaque final aí, Vaguinho. Fica para a Copa Paulista, Zé, a situação crítica do Ituano, que foi o dono da melhor campanha na primeira fase. Hoje tem um jogo complicado em Piracicaba. Se empatar, vai dar adeus, Zé. E o outro time que está também na mesma situação, o São Caetano. Precisa da vitória hoje em Votuporanga. E foi o votuporanguense que tirou a invencibilidade do São Caetano há 2 rodadas atrás, lá no Anacleto Campanella. Jogo dificílimo para o Azulão. Muito bem, e hoje à noite, 21h45, na Rádio Cultura M, emoções de Corinthians e Cruzeiro, decidindo a Copa do Brasil 2018, embolsando o campeão 50 milhões de reais. Corinthians está fazendo uma conta danada com esse dinheiro aí, viu, Vaguinho? Tá precisando, viu, Zé? Tá precisando. Você imaginou se não der certo, rapaz? O pessoal vai ficar sem receber. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Sempre lembrando a reprise das 16h45 às 17h45. Nosso próximo encontro ao vivo amanhã, 11 horas da manhã. Grande abraço, tchau, gente, e até lá. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.